Olá, tudo bem? Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Iniciamos agora a live de segunda-feira, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde quer que você esteja acompanhando esta transmissão, certo? A bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. É um grande prazer, uma satisfação imensa estarmos novamente através deste canal falando do amor de Deus, falando da mensagem da cruz. Hoje falaremos sobre altar, falaremos sobre louvor, falaremos sobre alianças importantes que nós temos que fazer nesta caminhada para justamente nós agradarmos ao Criador, ao nosso Deus e certamente sermos alcançados por bênçãos poderosas. Acima de tudo, a comunhão, a relação com Deus, uma relação estreita, uma relação bem realmente aconchegante, né, ao nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos iniciar esta live fazendo uma breve oração. Quero agradecer a sua participação. Já temos aqui o pastor Rosivaldo Matos já acompanhando esta live. Estaria hoje comigo, né, mas nós iremos explorar mais um pouco, né, este tema de hoje, que foi uma sugestão do pastor Rosivaldo, certo? E nós iremos explorar mais ainda durante a semana, na quinta e no sábado, este tema em que temos por base a 2 Reis, capítulo 16, e alguns versículos deste capítulo, mas iremos centralizar realmente esta mensagem a partir do versículo 10. Não é isso? Vamos ver aqui. Do versículo 10 do capítulo 16 de 2 Reis. Vamos orar e já voltaremos adorando ao nosso Deus. Senhor, estamos na Tua presença, queremos te agradecer esta oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, por esta noite, pelo dia de paz, de bênção, de vitória, de conquista, pelo ar que respiramos, pelo vestir, pelo calçar, pelo lar, pela família. Abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém, Israel. Meu Deus, levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo. Salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos. Deus, manifesta o teu poder através das nossas vidas, que nós desapareçamos e que o teu nome venha a ser glorificado através deste trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém! Amém. Como sempre tenho dito, eu louvo a Deus por muitas participações, certo? De muitos irmãos que acompanharam esta live e estão assistindo ainda, estão compartilhando. Eu tive a feliz surpresa ou alegria, né, de termos recebido joinha, bênção de Deus, as orações, certo? O compartilhamento de muitos irmãos, certo? Em Portugal, tive a feliz participação da nossa querida Sara Leite, pastora Sara Leite, em Nova York, nos Estados Unidos. Tive também meu primo, pastor Elianai, lá em Macapá, certo? Recebi também as congratulações, as orações, certo, do meu primo, nosso primo também, Éden, né, pastor Éden, que Deus abençoe. Então a família reunida nestes dias, né, acompanhando esta transmissão. Vamos adorar o nosso Deus e logo mais nós estaremos trazendo a meditação da palavra de Deus, realmente com uma palavra edificante, uma palavra vinda do coração de Deus aos nossos corações, em o nome de Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Medite nesta canção. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece. Que as nossas almas possam suspirar e desfalecer nos atos do Senhor. Ouça isto. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Que bênção! Cante! Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares,
seja abençoado através desta ministração, através desta palavra, em o nome de Jesus. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que habitam, que maravilha, em tua casa. Hoje um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que nós possamos estar no altar de Deus para o louvor da sua glória. Pois o Senhor é sol e escudo. Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem. Aleluia. Os que vivem corretamente, o Senhor não negará bem algum. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Oh, eu encontrei teus altares, Senhor. Glória a Deus. Que você possa ser ministrado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Iremos ministrar neste momento. Eu quero aqui, olha, eu quero trazer novidades para você, certo? Já adquirimos as Bíblias para serem sorteadas nas lives, né? Olha que Bíblia linda, essa Bíblia maravilhosa, né? Eu fui deixar o meu filho hoje, fui acompanhá-lo, na verdade, na faculdade. Daí, deixei na faculdade, peguei o ônibus, vim, né? Para casa, para dar uma descansada, para organizar a live, certo? E eu adormeci no ônibus. Quando eu me espantei, eu estava próximo do Shopping Castanheira, né? Shopping Castanheira. Eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encontrar as Bíblias para a gente sortear na live. E fui na Bênção Livros, fui muito bem recebido pelo grande amigo na Bênção Livros. E na próxima live eu não consigo. Eu já trouxe as Bíblias, né? Comprei uma linda Bíblia para mim também. Olha essa Bíblia maravilhosa, certo? E estou aqui com a Bíblia da Silvana Matos, já que ela foi sorteada, né? E foi contemplada com a Bíblia e já está aqui em nossas mãos, né? A Bíblia para entregar a Silvana. Já contactei com ela, já está tudo certo. Vou entregar esta Bíblia a Silvana brevemente, certo? E também eu recebi alguns brindes, certo? Lá na Bênção Livros, e vou também estar sorteando, né? Aos queridos participantes, Profecia de Daniel, estarei sorteando também nas lives. Quero aqui abraçar
Nelson Assunção, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, em o nome do Senhor Jesus. Temos mais aqui Gilvana Siqueira, minha querida irmã, que Deus abençoe, em nome de Jesus, aqui, a mãe da nossa querida Rayana, né? Vovó lá do Josiel, filho da Rebeca, da Júlia, né? Como também das crianças, certo? E da Rafa, né? Da Rafa, que Deus abençoe. Abração também aos seus avós, o Júnior, não esquecendo do Júnior, como também da pastora Lúcia, do pastor Nathaniel, estão reunidos em casa. Nós iremos começar já a refletir sobre esta passagem tão edificante, em o nome de Jesus, e você pode também acompanhar esta meditação aqui através da live, e você abra uma suas Bíblias depois em casa com calma e veja esta meditação tão poderosa. 2 Reis, capítulo 16, certo? A partir do versículo 10. Diz o seguinte: Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de volta de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar, né? Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, ao lado norte, certo? Então, nós iremos logo iniciar falando sobre, eu já estava refletindo aqui no início desta live, né? Nós poderíamos dar um título a esta palavra com uma pergunta. Como é que estão os nossos altares? Como é que está o nosso altar? Né? O nosso altar, já que nós temos um único Deus, o Deus verdadeiro, Senhor dos senhores, certo? E Ele é o merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo sacrifício, toda entrega e toda adoração. A adoração, ela é um tema relevante para a igreja, para os servos do Senhor, para os santos, para os salvos, para os escolhidos, para os separados. A adoração é um tema relevante para todos nós. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas veja bem, o que acontece com muitos altares na contemporaneidade, na modernidade, certo? O que nós vemos aqui realmente é algo que nos deixa aplicando para os nossos dias, nos deixam preocupados, como também podemos fazer uma reflexão que, de fato, o que nós temos feito da adoração. O rei Acaz foi até Damasco e encontrou-se com o rei da Síria, Tiglat-Pileser, e vendo ali um altar, né, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra, certo? Isto aí nós temos que ter muito cuidado com por onde nós andamos, o que nós às vezes
queremos imitar, o que nós queremos muitas das vezes copiar, o que muitas das vezes nós queremos replicar, repetir, daquilo que muitos se intitulam como adoradores. E são adoradores, mas não do Deus verdadeiro, do Deus vivo, certo? E o rei, certo, Acaz, tomou esta iniciativa, né? Ele tomou iniciativa. Ele foi, os seus olhos, né? A sua contemplação. Quando ele chega ali em Damasco, quem sabe uma cidade, uma metrópole, né? E ele vê, né, a cidade, quem sabe a riqueza, quem sabe a estrutura, né? Aquele altar maravilhoso, certo? E ele começa a tentar imitar, começa a tentar se aproximar desta cultura, de formas que ele leva, né? Ele leva esta ideia, esta réplica, esta cópia deste altar para Judá, certo? Então Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco, assim o fez o sacerdote, certo? Um risco terrível, realmente. São sacerdotes que, embora eles possam, poderiam muito bem contestar, poderia muito bem orientar de uma outra forma. É um sacerdote. Poderia dizer, bem, os reis que nos sucederam, os reis que anteriores ao seu reino, majestade, muitos andaram segundo os conselhos, muitos andaram segundo o coração de Deus, certo? E, na verdade, nós temos o templo, nós temos o altar que foi feito por Salomão, o altar que foi ordenado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, mas Urias ficou quieto. Seguiu a orientação de Acaz, certo? Seguiu a orientação de Acaz, certo? Então, vindo pois de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Certo? Ele fez mudanças drásticas no templo, inclusive aqui na continuidade, ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar holocausto da manhã, como também oferta de manjares. Ele fez o sacrifício dele, né? Lá neste altar que ele mandou edificar. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis, fez modificações, certo, no altar, certo, e também bem, ele fez todas as modificações, inclusive ele fez modificações no templo, a entrada do templo, o posicionamento ele tirou o altar, que era o altar ordenado por Deus, né? Então nós vemos que este perigo iminente que muitos estão correndo no sentido de não atentarem para as ordenâncias divinas, não guardarem a mensagem divina, a mensagem da cruz, a orientação divina, a orientação do eterno, e são líderes, são sacerdotes, são pessoas que por receios, por medo, porque o que era que acontecia? A casa estava sendo ameaçado, certo? A casa estava sendo ameaçada. E ele se aliança, em vez de buscar em Deus, certo? A fortaleza, buscar em Deus a orientação, buscar em Deus realmente a solução para os problemas que estavam assolando a sua nação. Ele vai e se aliança e busca fazer aliança com o rei da Síria.
né? Busca fazer aliança com o rei da Síria. Ele começa aos poucos fazendo uma aliança política, o que ele o que leva até ele sacrificar o seu próprio filho. Olha só o prejuízo terrível que o rei Acaz traz para si e para a nação, certo? Ele, portanto, filho de Ramalias, começou a reinar. Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, tinha Acaz 20 anos quando começou a reinar, certo? E reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Olha só, né? Um sucessor de um reino, de um rei que é conhecido, né, como um rei amado por Deus, né? Um rei que realmente andou segundo a vontade de Deus, rei Davi. E Acaz fez tudo errado, tudo ao contrário, certo? Andou e porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo a abominação dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso no altar, nos outeiros, como também deixou debaixo de toda árvore frondosa, né? Então saiu fazendo culto, sacrifício, holocausto dos deuses, né, da Síria, certo? Ele troca uma ordenança de adoração divina por um modelo pagão. Ele troca, ele quebra uma aliança. Em Damasco, Acaz, de um altar pagão, e decidiu copiar. Ele copiou o altar pagão, certo? Substituiu a adoração verdadeira por uma imitação vazia. Uma imitação vazia. O que está no centro do seu altar, como está o nosso altar? Como está a nossa adoração? Será que nós estamos utilizando imitação barata? Ou será que nós estamos buscando a orientação do Espírito Santo, buscando a orientação de Deus? Estamos realmente entregando ao Senhor um sacrifício de louvor, a adoração, estamos realmente queimando incenso suave na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, agradando o seu coração, tocando no coração do Pai. O que é que nós temos visto na nossa contemporaneidade? Como é que estão os altares? Como é que estão, de fato? O que está no centro da nossa adoração? Acaz, um jovem rei, filho, né? Um jovem rei, neto de Uzias, era um reino de glória. Seus antecessores, né? Como Salomão, como Davi, né? Davi, um rei de fé, Salomão, um sábio rei. Salomão edificou o templo, o altar, certo? Ao contrário dos seus predecessores, não fez o que o Senhor lhe ordenara. Não fez, né? Andou segundo o seu coração. Andou segundo o coração de outros, de pagãos. Fez aliança política, aliança e quebrou a aliança com Deus, Acaz. Ao contrário dos seus predecessores, né? Fez o que
o medo de realmente perder uma batalha, aliançou-se com a Síria. Certo? Nós vemos aqui, ele abandonou os caminhos de Davi e ele faz alianças com reis pagãos. Certo? Celebrou, ele, na verdade, ele tolerou os cultos, a adoração pagã, copiou o altar pagão e celebrou a idolatria. Celebrou a idolatria. E o povo também foi corrompido. Acás fez o que nenhum rei havia praticado, dos que Salomão, Davi e muitos reis que de fato andaram segundo o coração de Deus. Muitos também erraram e fizeram e não fizeram o que era reto perante o Senhor. Acás trocou o altar do Senhor, que é santo, pela idolatria. Acás adotou os rituais cananeus, abominados por Deus. Eu já falei como ele sacrificou o seu próprio filho. Que nível, que pecado, que nível de negação ao seu Deus Acás estava praticando. Ele realmente fez tudo errado, na contramão daquilo que Deus ordenara. Quais os sacrifícios que temos feito em nossos altares? Quais são os modelos que temos adotado, assumido, né? Disseminado, certo? Será que estamos trocando os nossos princípios por Acás? Ele abandonou seus princípios por medo, por poder, por, quem sabe, modernidade. Ele olhou lá, né, as coisas do rei da Síria e achou que ele poderia substituir aquilo que estava ultrapassado, né? Tem muitas pessoas que têm um pensamento realmente assim, né? Acham que, não, bora fazer uma inovação, né? Bora fazer diferente, tá certo? Daí já começam a fazer o culto, a adoração, né? Trazem modelos de fora. Quando aí nós vemos, já está rolando um show, né? O pessoal já está batendo cabeça, já está, né? Ali não é mais o Espírito Santo, já não está mais ali, já é pura emoção, pura emoção. Eu já falei uma época que eu fui fazer uma cobertura em uma festa muito grande que acontece em Belém, certo? Uma cobertura de fotojornalismo e multidões. Eu quase que literalmente andava por cima das pessoas para me poder me aproximar da onde eu teria que fazer as capturas das imagens. E eu estava ali e o Espírito Santo falou comigo naquele lugar e eu entendi por que as pessoas elas vêm para esta grande festa em Belém e elas retornam para os seus estados e até para os seus países, mas no período da festa elas estão aqui de volta. Pura emoção. Uma emoção que as pessoas elas extravasam.
elas extravasam aquela emoção e as pessoas elas choram, elas planteiam, elas sacrificam, não sei de onde sai tanta gente para sacrificar, para cultuar, certo? Aquilo que a mensagem da cruz condena. O que tem sido o centro da nossa adoração? O que tem sido a quem nós temos adorado? E de que forma temos adorado? Certo? Esta é uma pergunta que não quer calar. Então, será que estamos trocando os nossos princípios por poder? Quantos têm trocado os seus princípios por poder, se aliançado, certo, com governos pagãos, se aliançado com líderes que não têm nada para oferecer vindo de Deus? Entretenimento é o que foi substituído, está sendo substituída a adoração por entretenimento. A adoração está sendo substituída pela diversão, pelo passatempo, trocando a nossa integridade por status. Porque os homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, famílias de Deus, famílias que têm a base bíblica, a palavra de Deus, guardam essas verdades absolutas do Evangelho, certo? Elas estão no lugar certo. A exemplo de todos os reinos que fizeram aquilo que não agradou a Deus. E Acás, ele tinha vários exemplos de tantas derrotas, de tantos fracassos, de reinos que realmente fizeram tudo errado e desagradaram a Deus. Então, posição social está ocupando o lugar da nossa adoração, da nossa entrega a Deus, né? Hoje são celebridades. São celebridades. Eu não pago ingresso para evento de celebridades, para show. Eu não passo nem pela porta. Não passo nem pela porta. Entendeu? Aquilo que nós falamos na live anterior, né? Recebem de graça e começam a comercializar. Começam a comercializar. Certo? Os mercenários da fé. Abrindo mão da fé para sermos aceitos, é isso que está acontecendo? Nós estamos abrindo mão da fé, estamos abrindo mão da palavra, estamos abrindo mão dos mandamentos, estamos abrindo mão da presença de Deus, estamos abrindo mão do Espírito Santo, estamos abrindo mão da santidade, estamos abrindo mão da salvação, da eternidade com Deus. Para quê? Para quê, afinal de contas? Certo? Deixo rapidamente para concluir esta parte do estudo, e nós iremos retornar novamente na próxima live. Na próxima live nós vamos retornar com este estudo. Ele é profundo, ele é muito importante para os nossos dias, e nós temos que realmente estarmos meditando nesta palavra, estarmos olhando, analisando, vendo, né? E firmes nas promessas do Senhor, firmes na sua palavra, certo? Firmes nas verdades absolutas do Evangelho. Deuteronômio 12:31 diz o seguinte, Deuteronômio 12:31 diz o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles e seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Sorrateiramente, a idolatria está tomando conta
de muitas instituições religiosas, de muitas igrejas, sorrateiramente, certo? É a vontade humana, é a ideologia humana, são as estratégias humanas, certo? É a falta de olharmos para o Evangelho, de orarmos, de buscarmos a Deus, da orientação divina, certo? E essas investidas do maligno dentro, no meio, certo, do povo de Deus, ela tem sido uma prática muito recorrente, certo? Então nós iremos concluir, temos muito a tratar sobre este assunto, né? Mas a pergunta que vai ficar nesta live: o que temos colocado em nosso altar? O que temos praticado? O que temos ouvido? O que temos ensinado? Será que é a verdadeira adoração? Será que estamos sendo influenciados por outras mensagens? Outras mensagens, né? Não porás coisas impuras diante de ti, aos teus olhos. Salmo 101, versículo 3. Façamos como a ordenança, aquilo que Josué falou lá em Josué 24:15. Escolham hoje quem irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chegamos no final desta live. Que Deus abençoe. Pastor Nathaniel Viana, que Deus abençoe. Joana, que Deus abençoe. Olha, meu filho. Não, aqui é o meu filho que está aqui. É o meu filho que está aqui na live. Afonso Fiel Pastor, grande pastor Afonso Fiel, que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, e todos aqueles que vão acompanhar esta live, ela vai ficar gravada e vão acompanhar. Eu peço que você compartilhe, eu peço que você dê um joinha, coloque o coraçãozinho lá. Isto é para que a plataforma entenda que este conteúdo ele é importante e vai certamente disseminar a muitas pessoas. Vamos fazer uma breve oração e concluir este trabalho em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pastor Rosivaldo, que Deus abençoe. Aguardamos por você na próxima live. Senhor, estamos na tua presença, louvamos o teu nome. Senhor, queremos reparar o altar que está danificado, o altar que está em ruínas, o altar que já não mais recebe fogo santo, fogo vivo, fogo vindo do Senhor, o altar que já não mais queima incenso suave, incenso aromático, incenso na tua presença, o altar que não toca mais o teu coração, o altar que o Senhor não está presente, e o teu Santo Espírito, Pai, que nós possamos restaurar o altar que está quebrado, o altar que está derribado, o altar que está em ruína, Senhor Jesus, para que teu nome seja glorificado. Não deixa que nós venhamos substituir aquilo que o Senhor tem ordenado, as tuas verdades absolutas, a tua palavra que é inerrante. Não deixa que nós venhamos, Senhor Jesus, dar ouvidos, praticar e aplicar outro evangelho, como Paulo disse, certo? Mas que nós venhamos, aleluia, primar pelo teu, guardar o teu evangelho e, aleluia, aliançarmos cada vez mais e nos aproximar do Senhor. Dá-nos uma noite de paz, de bênção, em o nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor Jesus, aquele que está enfermo, aquele que precisa de uma cura, de um milagre. Levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos, abençoa Jerusalém e Israel, abençoa o teu povo em toda a cercania da terra, em o nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, essas bênçãos, e te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Lembrando que sábado nós estaremos fazendo o sorteio, né, das Bíblias maravilhosas. Olha só, que linda palavra, né? E também iremos sortear no sábado alguns brindes aqui na nossa live, e você merece receber estas porções, porque elas são
É a palavra genuína, é a palavra genuína. Quando eu pensei em o que dar para os nossos irmãos aqui através da live, o Espírito Santo dissemina a palavra. Aqui é a fonte de vida, aqui é a verdade absoluta, aqui é inerrante a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e voltaremos na quinta-feira, tá bom? Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor. Shalom a todos. Em nome de Jesus. Até a próxima.